Olá, esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente está fazendo aqui no YouTube sobre qual é a melhor oportunidade que a gente tem para imigrar para o Canadá, agora em 2024, que a mudança das políticas de imigração para colleges aconteceu. Então, no vídeo anterior, a gente viu um pouquinho dessas desvantagens que os colleges estão agora em 2024 e 2025. E qual que é a melhor oportunidade que a gente tem, só ajeitar aqui, qual que é a melhor oportunidade que a gente tem para estar imigrando através dos estudos aqui para o Canadá, qual que é o melhor caminho em 2024. E a gente conversou um pouquinho sobre mestrados profissionais. Na verdade, no último vídeo a gente falou um pouquinho das vantagens que a gente tem vindo aqui para o Canadá através de um mestrado profissional, que vai ser bem semelhante a um college, né, no quesito carga horária, carga de trabalho, né, enfim, mas tem algumas vantagens, como por exemplo, tempo mais curto para a gente fazer o programa, e também algumas vantagens de imigração, como no caso que muitas províncias vão ter programas específicos para quem se formou em mestrado aqui no Canadá. Programas de imigração específicos para quem se formou de mestrado, não importando se você tem experiência de trabalho, nem nada disso. Programas provinciais, você formou no mestrado, aplica para o programa. Nesse vídeo de hoje, a gente vai ver um pouco sobre os requisitos mínimos para aplicar para um mestrado profissional. Então a gente vai ver o básico do que você precisa, que muito provavelmente, se você se planejou para fazer um college, muito provavelmente você já tem todos esses requisitos prontos. Mas a gente vai ver aqui um pouquinho como que são esses documentos, o que a gente vai precisar apresentar. Então a gente vai... Só uma recapitulação do que é um mestrado profissional no Canadá. Então, um mestrado que você não vai ter nada de pesquisa, né? Você vai ter um mestrado aí, um programa educacional que você vai estar estudando de 8 a 24 meses. É de 8 meses até 24. O menorzinho que você consegue fazer é 8 meses. E ele é um mestrado profissional porque ele vai focar nas matérias que você vai precisar fazer para se posicionar no mercado de trabalho canadense depois que você se formar. Então você vai focar mais em matérias profissionalizantes, tendo aí contato com técnicas da área que você está fazendo esse mestrado, enfim. Você vai entregar diversos trabalhos aí, bem semelhante aos colleges, né? Mas você vai estar se especializando numa área. Muitas vezes nos colleges a gente pode ver eles como um curso técnico, que a gente aborda temas mais gerais, assim. A gente tem a área de estudo, né? A marketing, mas a gente vê diversas coisas dentro do marketing. Se você fosse fazer um mestrado profissional na área de marketing, por exemplo, você ia focar em uma coisa, marketing de rádio, alguma coisa assim, sabe? Só um exemplo que a gente está tendo aqui, mas é um sistema, é um programa educacional muito mais focado, mais detalhado, que pode te ajudar a conseguir um posicionamento no mercado de trabalho depois. Eu sei que eu fiz um mestrado aqui no Canadá e me ajudou no meu posicionamento aqui no mercado de trabalho canadense depois que eu fiz o mestrado. Se eu não tivesse feito o mestrado, eu não estaria trabalhando na minha área. Esse é o meu ponto, ok? Mas não estamos nesse vídeo para falar de mim, estamos aqui para falar de você, o que você vai precisar de requisitos para fazer um mestrado aqui no Canadá. Então aqui a gente vai estar dando uma olhadinha num exemplo prático. Vamos pegar um programa de uma universidade canadense, um mestrado profissional numa universidade canadense, e a gente vai destrinchar um pouquinho os requisitos desse programa. Então vem comigo, o nosso exemplo de hoje será a Universidade Dalhousie, ok? Fica lá na região das Maritimes do Canadá, na região do Atlântico do Canadá. É uma universidade bem interessante, é uma universidade bem tradicional aqui do Canadá. E ela tem programas tanto de pesquisa, né? A gente vai ter mestrados e PhDs de pesquisa, como tem também estes mestrados profissionais. E o que a gente pegou aqui é dentro do Departamento de Ciência da Computação. Então, se você for da área de TI, você vai estar em casa nesse exemplo. Então, a gente vai nessa seção aqui, que está escrito Graduate, aqui, tá vendo? Essa vai ser a seção que você vai encontrar informação sobre os mestrados. E o mestrado que a gente selecionou é esse daqui, é o Master of Digital Innovation, ok? Tá escrito aqui, a sigla dele é MDI. Ao longo do nosso exemplo aqui, vocês vão ver essa sigla algumas vezes. Mas o ponto é, a forma da gente... Existem diversas formas da gente separar se o mestrado ele é de pesquisa ou profissionalizante, que é o que estamos buscando. A maioria desses mestrados, esse é o tipo de informação que você não encontra em quase lugar nenhum. Você tá escrito aqui em cima, olha só, Master of Digital Innovation, certo?
o que você vai buscar, a informação que você vai buscar no nome do mestrado, olha se está escrito Master of, ok? Eu consigo digitar aqui no canto? Ok. Master of alguma coisa vai ser profissionalizante. Nossa senhora, deixa eu apagar isso daqui porque ficou feio. Profissionalizante. Se for Master in alguma coisa, esse daqui é um mestrado de pesquisa e aí vai envolver pesquisa. Se você está buscando um mestrado de pesquisa, dá um passo para trás, volta no canal porque eu vou ter mais vídeos sobre mestrado de pesquisa, ok? Mas esse vídeo é sobre mestrados profissionalizantes, então o que você vai buscar é isso daqui, ó, Master of, ó, o laserzinho ali, alguma coisa. E aí, Master of alguma coisa, não importa o que vem depois do off, mas se for Master of, geralmente, 95% das vezes pelo menos, vai ser um mestrado profissionalizante. Então vamos voltar ao nosso tema aqui. É um mestrado de inovação digital. Então dentro do site, se você vier aqui, a gente não vai explorar muito esse programa porque a gente está olhando só os requisitos mínimos para ver se a gente tem tudo que a gente precisa. Mas dentro de um site desse, você entraria nessa parte aqui nos detalhes do programa e você explora um pouco o que o site da universidade te diz. O que você pode trabalhar depois? O que você vai estudar durante esse mestrado? Então você vai ter bastante informação dentro da própria página. Se você só jogar no Google aí, Master of Digital Innovation, você vai encontrar o site dessa universidade. Como que é a aplicação? How to apply? Tem os requisitos de admissão. Então, para ser considerado, você precisa de um bacharel de 4 anos. Então, Lucas, o meu curso é técnico no Brasil. Se não for bacharel, não vai dar. O que eles exigem é um bacharel, um GPA de 3. GPA é a sua média, olha só. Vamos começar a anotar as nossas coisas aqui. GPA é a média. Geralmente no Brasil, a média a gente vai de 0 a 10, né? Geralmente no Brasil é isso, ou 0 a 100, enfim, mas a gente vai entender, de 0 a 10. Tirei 10 nessa matéria aqui, ok? Tirei 8,5 em matemática, enfim. O GPA é um método de calcular suas notas bem norte-americano, que ao invés de 0 a 10, é de 0 até 4. Às vezes vai ser de 0 até 4,5, às vezes vai de 0 até 4,33, tem padrão nenhum aqui. Mas enfim, é uma média de 0 até 4 aqui. Ok? Então você vai ter que converter as suas notas do Brasil, que são de 0 a 10, você vai ter que converter para o 0 a 4 aqui. Então só um adendo aí, você vai converter a sua média final de 10, então você precisa aqui, olha, 3. Então o que você precisa, deixa eu até trocar a cor aqui para a gente não se... O que você precisa disso daqui para esse mestrado aqui é uma nota de 3 numa escala de 4. Isso daqui vai dar mais ou menos 7,5 numa escala de 10. Então você olha aí o seu histórico da sua graduação. Opa, estou escondendo aqui. 7,5 numa escala de 10. Olha aí o histórico da sua graduação que você tem no Brasil. Se a sua média final ficou mais ou menos aí em 7,5, você vai estar tranquilo para esse mestrado aqui. Então você vai ter essa nota de 3 pontos numa escala de 4. E aí, alunos não canadenses, olha o que está escrito aqui, precisam fazer um TOEFL de uma média de 92 no IBT, que é o que a gente precisa. Então, vamos apagar aqui na lateral o que a gente fez aqui, só para a gente escrever que a gente precisa de uma média de mais ou menos 7,5 numa escala de 10. Precisa do TOEFL de, que eu esqueci, 92. A gente precisa do TOEFL de 92, que, se eu não me engano, o TOEFL vai numa escala de 120, que é o nosso teste de inglês, né? De qualquer forma, você ia ter que fazer o TOEFL para fazer qualquer college, qualquer outra coisa no Canadá que você for estudar, você vai ter que fazer o TOEFL. Então, você já ia ter feito esse TOEFL de qualquer forma, na verdade? Essas são as duas primeiras exigências e são as exigências mínimas. Se você tiver, por exemplo, aqui no TOEFL abaixo desse 92 aqui, você vai ter que fazer a prova de novo, ou você vai ter que conversar com a universidade aqui para eles te darem um curso, talvez de 2 meses antes de você começar o seu mestrado. Se a sua média estiver abaixo de 7,5, isso é um requisito mínimo. Talvez você pode conversar e pedir uma exceção, talvez está 7,4,
Você consegue conversar e pedir uma exceção, mas é um requisito mínimo. Se você estiver abaixo disso aqui, geralmente a universidade vai te recusar. Vamos lá. Mestrado de inovação digital. A gente está olhando essa tela aqui. No vídeo anterior eu te falei que geralmente você vai precisar de uma graduação no Brasil numa área correlata com o mestrado que você vai fazer aqui. E olha só, o que essa universidade exige? Você precisa ter uma graduação ou uma pós-graduação em algumas áreas que incluem ciência da computação, negócios, direito, saúde ou outros programas relacionados. Basicamente, é bem abrangente esse programa. Você pode ter uma graduação no Brasil em diversas áreas, então você pode ter ciência da computação, alguma coisa relacionada à economia e negócios, direito. Você pode utilizar todas essas graduações para aplicar para esse mestrado específico. Ah, Lucas, mas eu tenho, por exemplo, sei lá, a minha área que é engenharia civil. Eu consigo fazer esse daí? Esse daí não, mas vão ter outros mestrados na área de engenharia civil. Eu fiz um mestrado na área de engenharia civil aqui. Então, você consegue explorar diversas áreas. Esse é só o exemplo que a gente está trazendo aqui hoje. Alguns cursos, né? Você fazer alguns cursos de programação são recomendados, né? A gente está aí no departamento de ciência da computação, afinal das contas, né? Mas eles não são exigidos. É legal que você faça, porque vai facilitar a sua vida, mas qualquer coisa você pode fazer durante o mestrado, não tem problema nenhum. E este programa, isso aqui é interessante da gente aumentar. Olha só, ele só tem aulas começando em setembro, bem aqui, ó. Então você tem que seguir a aplicação para setembro. Eles não começam esse programa em janeiro e nem em maio, que é o caso de alguns programas, ó. Só fica esse adendo aí pra gente. Beleza, vamos aqui como que é o processo de aplicação. 3 passos. Primeira coisa, você vai mandar a sua aplicação direto para a universidade. Então você vai aplicar direto com a universidade. Geralmente a universidade vai conferir 2 coisas suas aqui, que é o seu GPA, que é a nota mínima, e é o seu TOEFL. E também, que é importante, importantíssimo falar isso, é aqui que você vai ter que pagar. Eles vão conferir essas 3 coisas, o seu GPA, o seu TOEFL e se você pagou. E aí eles vão falar, beleza, pode passar para o segundo passo, que é você aplicar direto com o departamento de ciência da computação. Você já pagou suas taxas, eles já conferiram que você está tudo certo com a sua nota mínima e o seu inglês, então você pode preencher os documentos aí do departamento que você vai fazer direto com o departamento agora. E aí o passo 2 é aplicar com o departamento de ciência da computação. E o passo 3 aqui é enviar os supporting materials, que eles chamam aqui. Isso aqui é a documentação que você vai ter que enviar. Já vamos chegar nesse ponto, mas vamos lá. Primeiro, número 1. O que você precisa enviar para a universidade naquele passo 1, antes de você pagar? Você deve ter que preencher, né, um sitezinho lá, que você vai preencher os seus dados pessoais. Qual que é o seu nome, onde que você mora, o que você estudou, sei lá, informações pessoais. Aquelas informações mais básicas, sabe? Que não necessariamente tem a ver com o seu passado acadêmico. Essa é a primeira parte da aplicação. Aí você vai ter essa partezinha aqui que você tem que enviar 2 cartas de referência. Essa pode ser uma diferença que tem do college para o mestrado. Você fazendo um mestrado, você geralmente vai ter que ter umas cartas de referência. A gente vai ver que você vai ter o seu currículo também. E essas cartas de referência pode ser primeiro aqui referências acadêmicas, aí tem um pouco das exigências aqui para as referências acadêmicas. Difícil falar isso. E você pode ter referências não acadêmicas também, referências profissionais, enfim, esse tipo de coisa você pode ter também. E a taxa de aplicação, que é só $115. Então, nesse ponto aqui, ó, que você está pagando essa taxa de 115, você já vai ter feito o TOEFL, que vai ter te custado um dinheirinho aí também, né? Não sei quanto que tá hoje, não vamos entrar em valores, não. Você vai ter traduções, você já vai ver por que você vai usar essas traduções, que vão te custar um dinheirinho aqui também. Alguns documentos que você vai pedir para a sua universidade, às vezes pode te cobrar aí R$30 para emitir um histórico, alguma coisa assim. Mas nesse ponto aqui você não vai ter gastado muita grana ainda não. Você vai ter mais gastos com o TOEFL e essa taxa de aplicação aqui, que se você for comparar com o processo total de imigração, isso aqui é um erro de arredondamento, não é quase nada. Por enquanto, calma, vai piorar. Vamos lá, segundo passo, você passou por aquilo ali,
vão conferir as suas notas ali dentro e você vai passar. Beleza. Pode fazer a aplicação direto no site do Departamento de Ciência da Computação. Olha, Faculty of Computer Science. Tá aqui, ó. E aqui você vai ter que enviar quais documentos. Aí é que a gente vai começar os documentos de verdade. Um CV. Você vai ter que enviar um currículo no padrão canadense, ok? É diferente do que a gente tem no Brasil. Não é nada de currículo Lattes, nem nada disso. Você vai ter que enviar um currículo no padrão canadense. Caso você esteja nos mestrados de pesquisa, que não é o nosso caso, você tem que enviar uma proposta de pesquisa. Não é o nosso caso. Então isso daqui a gente vai riscar, porque não é o nosso caso aqui não. A gente não precisa enviar isso daqui. Se você não for no mestrado de inovação digital, você tem que enviar uns documentos relativos à sua graduação de ciência da computação no Brasil. No nosso caso, a gente não precisa enviar isso daqui. Então, não precisa enviar isso daqui também não. Porque o nosso é profissional, a gente não tem pesquisa, lembra? Profissional, não temos pesquisa. O seu teste de inglês, isso daqui a gente tem que enviar. Então, o nosso TOEFL vai entrar aqui, ó. TOEFL. A gente tem que enviar o nosso inglês. E, por fim, os seus históricos unofficial. Essa palavrinha aqui, ó, unofficial. É bem importante eu te falar essa diferença aqui. Você tem o seu histórico de qualquer forma, né? Você vai ter o seu histórico da graduação no Brasil. Deixa eu botar BR aqui. Só que o nosso histórico no Brasil geralmente vai sair em português, né? Vamos dizer aí que é PTBR, que é o negócio do teclado do computador aí, é PTBR. Mas o nosso histórico no Brasil, ele é em português, né? Ele vem em português geralmente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que traduzir, né? Porque o pessoal do Canadá não sabe ler português. Então a gente tem que traduzir de qualquer forma para fazer a nossa aplicação. Porém, na hora de traduzir, a gente tem dois caminhos. Ou a gente traduz oficialmente, que é a tradução juramentada. A gente vai ter que fazer essa tradução em algum momento. Ou a gente traduz não oficialmente, que é a tradução que você mesmo vai fazer. Você faz aí manualmente, sei lá, abre o documento no Word aí e faz você mesmo. Deixa eu botar entre parênteses aqui. Você mesmo. Ou mesma. Essa é a tradução não oficial aqui. E se você ver aqui, nesse primeiro momento da nossa aplicação, você pode enviar essa tradução não oficial. Então, para você fazer a sua aplicação para o mestrado profissional, você nem precisa da tradução juramentada nesse momento. Quando você receber o seu aceite, aí sim que você vai mandar a tradução oficial, a tradução juramentada. Mas você não vai precisar gastar esse dinheiro antes de receber o seu aceite. Faz sentido? Eles não querem que você fique pagando à toa, continua pagando, vai... Tipo, as universidades aqui, elas não querem chupar todo o dinheiro que você tem, né? Que é o caso de alguns colleges, não todos, mas alguns eles só queriam tirar dinheiro da galera. As universidades não, elas vão querer sim te ajudar a ser bem sucedido aqui no Canadá. Isso é o objetivo das universidades. Então esse é o passo número 2 aqui, ó. Você vai mandar os seus documentos direto para o departamento. Por fim, você vai mandar os seus documentos no fim aí da sua aplicação, geralmente quando você já tem o seu aceite, você vai mandar os seus documentos finais, que são eles: os históricos oficiais, que são os históricos com tradução juramentada, né? Isso daí não vai ser feito por você. Olha só, ele não exige que você envie os documentos físicos, ou seja, tudo isso daqui é online. Né? Todos esses documentos você vai mandar o PDF só desses documentos, sem problema nenhum. O teste oficial, que tem que ser enviado para a universidade, olha só, seja IELTS, seja TOEFL. Algumas universidades ainda aceitam Duolingo, não são todas, mas algumas universidades ainda aceitam Duolingo. E você tem que enviar isso daqui. O próprio TOEFL, eles colocam os seus resultados numa cartinha e enviam para a Dalhousie University aqui. É o mesmo caso para todas as universidades. Eles, junto com a taxa do teste, você vai conseguir enviar esses documentos aí. Você consegue enviar 3 documentos para 3 universidades diferentes quando você faz o TOEFL. Mesma coisa para o IELTS. Nesse ponto, é só isso que você vai enviar neste terceiro momento, que, volto a dizer, geralmente é quando você já tem o seu aceite. Cada uma dessas universidades vai variar, por exemplo, de valores. É só você pesquisar tuition. A gente não vai discutir valores, a gente só está discutindo inicialmente os requisitos mínimos aqui.
Mas a gente consegue, né, entender que a gente se preocupa muito com esses valores, não é verdade? E tem uma coisa que, por exemplo, mestrados de pesquisa e doutorados de pesquisa, você vai receber uma bolsa, que é como se fosse um salário para você estar fazendo essa pesquisa dentro do laboratório. Mestrados profissionais, eles são profissionais, é para você fazer o mestrado rápido e ir trabalhar no mercado de trabalho canadense o mais rápido possível, por isso que eles são profissionalizantes. Porém, uma coisa que a gente tem nos mestrados profissionais, que não necessariamente nós temos em outras, sabe, graduações, colleges, é que a gente ainda tem opção de bolsa para mestrados profissionais. Não são todas as universidades, só vou te dar um exemplo de uma aqui, e os requisitos mínimos para essas bolsas. O vídeo de hoje a gente está falando somente sobre requisitos mínimos. A gente pode falar sobre bolsa em outro vídeo, mas a gente só está falando de requisito mínimo. Então, beleza. Para eu conseguir a bolsa, Lucas, qual que é o requisito mínimo para mestrados profissionais? Vamos lá. Bolsa. A gente vai conversar da Universidade de Waterloo. Cortou o nome dela aqui, tadinho. Universidade de Waterloo, no departamento ambiental, então engenharia ambiental, essa parte mais ambiental aí, biologia, esse tipo de coisa. Para mestrados profissionais, eles têm bolsa sim. Agora para o ano de 2024 aqui que estamos falando, caso você tenha a sua média acima de 85%, lembra que eu falei que não tem padrão nenhum? Que algumas universidades usam o GPA, que é de 0 a 4. No Brasil, a gente geralmente está aí de 0 a 10, na nossa média, né, do nosso histórico. Essa universidade aqui usa porcentagem. Não tem padrão. Já pode se acostumando. Então, se você tiver 85%, né, ou seja, se a sua média no Brasil foi 8,5, você consegue ganhar $4.000 de bolsa. Uma bolsa só de você entrar no programa, você já ganha $4.000. Caso a sua média for entre 8, né, 80% e 84,5, entre 8 e 8,45, a sua bolsa inicial é de $2.000. É uma bolsa inicial, não é mensal, não é anual, é tipo, você entrou no programa, no primeiro mês você recebe essa bolsa e é isso, você recebeu sua bolsa, essa foi sua bolsa. Mas é melhor do que nada, né? É melhor a gente receber uma bolsa única, de uma vez só, do que não receber nada, não é verdade? Porém, então, só recapitulando, é na Universidade de Waterloo, então, University of Waterloo, que você vai ter essa bolsa aqui dentro do departamento de ambiental, tá aqui em cima. Okay. Outras universidades vão ter bolsas diferentes, outros departamentos vão ter bolsas diferentes, mas é só para ilustrar qual que é o valor de uma bolsa e qual que é o requisito mínimo ali da sua nota para aquela bolsa, ok? Então agora você já tem informações suficientes para começar a explorar alguns programas aí de mestrados profissionais e reavivar o seu plano Canadá. A gente sabe que o ano de 2024 trouxe muitas mudanças para colleges, principalmente quem estava se planejando para vir para college, mas mestrados profissionais são sim uma opção muito boa, principalmente se você já tinha todo esse plano feito para um college, para você alterar ele agora e fazer um mestrado profissional na sua área, que você não vai precisar trocar de área, você vai fazer na sua área, vai te ajudar a conseguir emprego aqui. Tem programas de imigração específicos para mestrado e você ainda tem a possibilidade de ganhar bolsa. É uma mudança muito boa, é uma mudança muito bem-vinda. Pode ser que a tuition do mestrado seja um pouco mais alta, porém, devido a todos esses benefícios, na minha opinião, vale muito mais a pena. Dá uma olhadinha, se você já estava nesse plano de fazer college aqui, para você fazer o plano, para você alterar o seu plano para fazer um mestrado profissional, não vai te dar muito trabalho, ok? Então, como eu falei, esse é o segundo vídeo de uma série que a gente está tendo aqui no canal do YouTube. Semana que vem a gente vai ter o vídeo de número 3, que eu vou falar um pouquinho da minha trajetória de fazer mestrado, conseguir o meu convite para residência permanente aqui no Canadá através do mestrado, ok? Então, se você quiser ficar, né, ligado aí nos próximos vídeos que a gente vai ter, se inscreve no canal, deve ter um botão aqui embaixo em algum lugar. Se esse vídeo foi útil, se inscreve no canal, ok? E aí você vai estar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai ter aqui. No mais, te vejo semana que vem.